Você sabe o que são os REITs? Os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos? Então acompanhe esse nosso conteúdo até o final, que eu vou ensinar agora para você tudo sobre esse ativo. Vem comigo! Olá, meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos. Vamos então ao assunto de hoje. Vamos agora entender o que são os REITs, os ativos americanos, que são primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil. A grande diferença é que os REITs são empresas de capital aberto que comercializam ações na Bolsa de Valores, enquanto os FIIs são fundos que comercializam cotas. Mas os dois ativos exploram tanto títulos de crédito quanto empreendimentos imobiliários. Mas afinal de contas, o que diferenciaria um REIT de uma outra empresa de capital aberto nos Estados Unidos? O cumprimento de algumas exigências normativas que eu irei especificar agora para você. Primeira exigência: ter 75% do seu portfólio investido em ativos imobiliários. Ter 75% da sua receita bruta provinda desses investimentos imobiliários. E a obrigatoriedade de distribuir 90% dos seus resultados para os seus investidores. Lembrando que aqui no Brasil os fundos imobiliários possuem a obrigatoriedade de distribuírem 95% da sua geração de caixa para os seus cotistas. E falando em distribuição de proventos, nós temos aqui uma diferença entre os fundos imobiliários no Brasil para os REITs nos Estados Unidos. Enquanto os FIIs aqui no Brasil distribuem dividendos mensalmente aos seus cotistas, os REITs distribuem dividendos a cada 3 meses. E uma semelhança: da mesma forma que aqui no Brasil nós temos 3 categorias de fundos imobiliários, também temos nos Estados Unidos 3 categorias de REITs: os REITs de equity, de mortgage e os híbridos. Os REITs de equity são os equivalentes aos fundos imobiliários de tijolo aqui do Brasil, que possuem literalmente imóveis físicos em seu portfólio. Galpões logísticos, prédios de escritórios, prédios residenciais e, no caso dos Estados Unidos, inclusive, existem REITs que investem em casas de repouso, algo muito comum na cultura americana. Já os mortgages são os REITs equivalentes aos fundos de papel aqui no Brasil, que possuem em seu portfólio ativos, títulos de crédito que são lastreados em empreendimentos imobiliários. E que títulos de crédito são esses? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e também as LH, que são as letras hipotecárias. Nos Estados Unidos, esses REITs mortgage possuíam em seu portfólio as hipotecas subprime. Inclusive, esses REITs sofreram bastante com a grande inadimplência desses títulos no ano de 2008, o que gerou a crise do subprime. Inclusive, se você tiver interesse em estudar um pouco mais sobre esse fato histórico financeiro, eu indico para você o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. E por fim, nós temos os REITs híbridos, que se assemelham aos fundos imobiliários híbridos aqui do Brasil, que possuem parte do seu portfólio em tijolo e parte em papel. E você pode levantar a seguinte dúvida: Miguel, levando em conta que os REITs são empresas de capital aberto, isso torna esses ativos mais atrativos do que os fundos imobiliários aqui no Brasil? Não necessariamente. O fato dos REITs serem empresas de capital aberto apenas transforma esse empreendimento numa estrutura e numa operacionalidade distinta dos fundos imobiliários. Os REITs eles possuirão um conselho diretor e um conselho de administração, assim como as demais empresas de capital aberto. Já os fundos imobiliários possuirão o seu administrador, bem como os seus gestores ou suas empresas gestoras destes fundos. Então nós não temos o melhor ou o pior, apenas temos estruturas e operacionalidades diferentes.
E eu aproveito o gancho para dar uma orientação para você, investidor iniciante, que ainda se encontra fora do mercado financeiro com receio de investir o seu dinheiro nesse universo. Aqui no Brasil, nós já temos sim um nível de amadurecimento bom do nosso mercado financeiro. Um nível de regulamentação e normatização que traz sim segurança para nós investidores, para investirmos no mercado de capitais. Então, deixe de lado esse pensamento limitante e vem prosperar investindo em grandes empresas e fundos imobiliários através da Bolsa de Valores. E falando em regulamentação, nós temos sim uma outra diferença entre os REITs e os fundos imobiliários que poderia ser considerada uma diferença que traz uma vantagem competitiva aos REITs. O fato deles poderem buscar empréstimos em bancos e financeiras, dando seus imóveis como garantia para se alavancarem, para fazerem novas aquisições no mercado. O que, em regra, os fundos imobiliários aqui no Brasil não poderiam realizar. Muito embora haja controvérsia sobre essa normatização, se de fato os fundos imobiliários aqui no Brasil não poderiam se alavancar dando seus imóveis em garantia. Mas no caso dos REITs nos Estados Unidos, não há qualquer tipo de controvérsia. Como eles se constituem na qualidade de empresas de capital aberto, eles podem sim se alavancar, dando seus imóveis como garantia para fazerem novas aquisições de empreendimento no mercado. E Miguel, qual o melhor ativo para se investir? REITs ou fundos imobiliários? Eu diria os dois, pois nós estamos diante de dois grandes ativos, é claro, cada um com uma estratégia. Pois quando você pensa em investir em REITs, estamos falando em montar uma carteira de investimentos nos Estados Unidos para recebermos renda em dólar. E com tal estratégia, você tem a oportunidade de se proteger contra o risco Brasil, ou seja, eventual crise econômica, política ou social que venha a atingir especificamente o nosso país. Sem contar o fato de você ter a oportunidade de ter acesso ao maior mercado de capitais do mundo, a Bolsa de Valores americana. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, coloque aqui embaixo os seus comentários, bem como todas as suas dúvidas, e eu peço para você compartilhe esse nosso conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas e assim você contribui com o crescimento do nosso canal aqui no YouTube para que possamos continuar produzindo vídeos de qualidade para você. E nós vamos deixar aqui ao lado a tela de um outro vídeo do nosso canal, onde eu faço um estudo sobre uma das maiores empresas farmacêuticas do nosso país, a Hypera Pharma, para que você também possa assisti-lo. Um grande abraço e até ao nosso próximo vídeo.